Bom dia a todos. Que a graça do nosso Deus seja com todos nós esse dia, com a nossa família também. Quero estar lendo para nós essa manhã um texto do livro do evangelista João. João capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, a palavra de Deus nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Glória a Deus. Existem muitas definições da santidade ou da pessoa de Cristo na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai falar a respeito do nome que é sobre todo nome. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para o centro, e o centro da Bíblia é Cristo. Jesus é o nome sobre todo nome. Segunda palavra é o nome pelo qual todo joelho se dobrará no último dia. Até o inferno se dobra diante de tamanho poder que está num tamanho nome. E aí, se a gente olha para a Bíblia, como eu disse, de Gênesis a Apocalipse, por exemplo, no livro do Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascal. Se a gente olha para Levítico, aqui na palavra de Deus, Jesus vai ser apresentado como sumo sacerdote. Se a gente pega o livro de Josué, ele é o líder da nossa salvação. Se a gente pega o livro de Juízes, ele aparece como sendo o nosso juiz e o nosso legislador. Se a gente pega o livro de Esdras, ele vai aparecer como o homem que restaura os muros caídos da existência humana. Ou seja, ele é aquele que restaura tudo na minha e na sua vida que precisa e que necessita ser restaurado. No livro de Neemias, do profeta Neemias, nós vamos ver o Senhor como sendo a nossa força. E Ele é a nossa força. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, como diz o salmista. No livro de Jó, ele é chamado, ele é reconhecido, ele é visto como nosso Salvador, aquele que vive eternamente. E no livro de Salmos, o que dizer da pessoa de Jesus quando lemos todos os capítulos de Salmos, principalmente o capítulo 22, 23 e 24. O capítulo 22, por exemplo, de Salmos nos apresenta Jesus como sendo o bom pastor. O capítulo 23 do livro de Salmos nos apresenta Jesus como sendo o grande pastor. E o capítulo 24 de Salmos nos apresenta Jesus como sendo o supremo pastor. O que dizer também de Cantares, onde ele diz que o noivo nos ama. Nós somos a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, ou pelo menos deveríamos ser. E o Senhor ama os tais. No livro do profeta Isaías, o próprio profeta o chama de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É lindo esse texto de Isaías. Assim como o salmista Isaías também expressa de uma forma maravilhosa a divindade do Messias, aquele que haveria de vir. São textos messiânicos, são textos proféticos, que antes mesmo do nascimento daquele que já existia, conforme a própria palavra, conforme nos diz o texto que eu li nessa manhã, Isaías expressa de uma forma maravilhosa a divindade do Senhor. No livro do profeta Jeremias, ele aparece sendo como o renovo da justiça, o justo. No profeta Daniel, outro livro que eu amo,
No livro do profeta Daniel, ele se apresenta como sendo o quarto homem da fornalha ardente, aquele que está com você em todo o tempo na sua vida, independente das situações. Jesus é sempre aquele que caminha ao seu lado. Em Joel, no livro do profeta Joel, ele é aquele que batiza com fogo e também com o Espírito Santo. A gente poderia citar aqui muitas outras explicações a respeito da pessoa de Jesus em toda a Bíblia. No Novo Testamento eu fico apenas com um versículo. Mateus capítulo 16, verso 16. Jesus, naquele texto, naquela passagem de Mateus 16, Jesus faz uma pergunta de duas formas diferentes. A primeira pergunta que Jesus faz é o seguinte: ele olha para os discípulos e pergunta para os discípulos: quem que a multidão anda dizendo que eu sou? E aí um determinado discípulo vira para ele e fala: Senhor, estão dizendo que o Senhor é João Batista. Um segundo discípulo olha para Jesus e diz: olha, Senhor, alguns estão dizendo que o Senhor é Elias. Um terceiro discípulo de repente olha para o Senhor Jesus e diz: Senhor, eles estão dizendo que o Senhor é Jeremias, ou algum dos outros profetas. E aí Jesus repete a mesma pergunta, porém de uma forma diferente. E aqui eu quero trazer essa pergunta para nós essa manhã como reflexão. Jesus repete a pergunta da seguinte forma: e vós, quem dizeis que eu sou? Aquele cara que era tido como durão, como ignorante, Pedro não titubeia, Pedro não pensa duas vezes, ele responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus, na resposta de Pedro, diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelaste, mas o meu Pai que está nos céus. E essa pergunta eu quero trazer para nós essa manhã: quem é Jesus para você? Repetindo para fechar, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos apresenta Jesus de formas maravilhosas. Talvez se a gente fosse destrinchar aqui do início ao fim da Bíblia, ficaríamos aqui talvez uma semana inteira, talvez, acredito que dias não seriam possíveis para expressar a glória de Deus através da sua palavra. Mas aqui foi citado alguns exemplos, pequenos exemplos. E sobre Mateus 16 eu trago para você nessa manhã: quem é Jesus para você? Se nós somos a extensão da palavra de Deus hoje, se essa pergunta fosse feita para você, qual seria a sua resposta? Quem é Jesus para você hoje? Deus te abençoe no nome de Jesus.